boa noite. Olha, Socorro está aqui. Fala, Carol Lourenço, tudo bem? Boa noite, Marcela. A Nutri Gi já está entrando. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo de Nutri. Olha a Renata aí, hein? Quem disse que não vinha? Nós vamos falar sobre estratégias nutricionais para veganos e vegetarianos hoje. Espero que possam aproveitar bem. Vamos ter um papo bem legal aqui e espero que tire todas as dúvidas e seja bem produtivo. Ô, Renata, olha a Vivi aí. Ó, a Gi chegou, hein? Tudo bem, Vivi? Olá! Oi, Gi, tudo bem com você? Tudo bom? Boa noite. Quanto tempo, Mar? Faz muito tempo, né? Qualquer hora eu vou fazer uma visita presencial para você. Nossa, tá precisando, Mar. Tô com saudades de você, do pessoal lá da FESB. Tá precisando dar uma animada, uma Ah, reestruturada lá. agora. Então, agora a FESB acho que não volta, hein? Esse ano não Sério? volta. Eu tenho um Essa aluno de pandemia. personal que é professor na FESB. Ele falou que provavelmente esse ano não volta. Nossa, Então, é. é uma pena, né? Que o pessoal da nutrição está perdendo muito Nossa, e nem as fale. aulas, as aulas online não têm a mesma resposta, infelizmente. Muita Imagine, não tem dificuldade, como. as pessoas, os alunos são muito dispersos, então, É. infelizmente, o problema está geral, né? Ainda mais a parte de Pessoal, nutrição, que a sim, gente pode vê a falar. importância, né? Você é melhor do que ninguém para falar a respeito da antropometria, a importância da antropometria, a importância do contato direto com a realidade, né, do ambiente da saúde pública, do ambiente hospitalar, da UAN, né? Enfim, a realidade da UAN é uma coisa que tem que ser presencial, não tem como, né? Não tem como, tem que ser presencial, porque é fundamental para a formação, né? Então, e Sim, agrega muito, agrega valor para o profissional. agrega. É. E não tem como, né? São questões assim. Bom, pessoal, nós estamos em uma live informativa. Eu Exatamente. resolvi, eu resolvi trazer esse tema porque muita gente tem dificuldade e não entende sobre o vegano, o vegetariano, as diferenças. Então, eles É. misturam tudo, não sabem o que acontece. E hoje, o que que eu fiz? Eu resolvi trazer uma especialista na área Ui, e a que doutora, a doutora responsa. Gislene, a doutora Gislene Almeida, ela, além de tudo, ela vive o que ela vai falar com vocês hoje. Então, Sim, claro. nada mais justo do que trazer alguém para falar com propriedade sobre o assunto. Então, antes de mais nada, eu sou Marcelo Pugiali, eu sou formado em Educação Física e também sou formado em Nutrição. Tem algumas especializações, né? Dentre elas, Nutrição Esportiva é a que eu trabalho hoje em dia, tá?
E eu gostaria de dar a palavra para a doutora Gisele, para ela se apresentar aqui para vocês. Bom, gente, boa noite para todo mundo que está aí, né, numa segunda-feira, depois de um dia de trabalho online ou trabalho presencial, né? Vocês estão aqui com a gente, eu queria agradecer, né, todo mundo que está online, acho que vai ser muito produtivo. Bom, eu sou nutricionista há 11 anos, né, eu me formei na USP, na Universidade de São Francisco. Eu já tive uma experiência profissional que eu passei por diversas áreas. Eu comecei abrindo um consultório bem pequenininho, há 10 anos atrás, que não tinha tanto recurso como hoje em dia tem, né, então atendi alguns pacientes de convênio e tal. Depois, eu prestei alguns concursos públicos, porque na minha época, né, o ambiente, né, o campo da nutrição era muito limitado. Ou você ia para a cozinha, ou você ia para o hospital, ou você abria consultório, era muito limitado. Então, eu prestei concurso, fui chamada, eu trabalho na Prefeitura de Bragança já há quase 10 anos e já passei por diversos setores. Já trabalhei em vigilância sanitária, já trabalhei em padaria, agora eu estou atualmente em postos de saúde, ambiente ambulatorial. Eu já trabalhei na SEMAS, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, com moradores de rua. Já fiz atendimento domiciliar de pacientes acamados. Então, aí tem uma vasta história, né, de 10 anos aí nesse ambiente. Nisso, eu fiz algumas especializações, eu fiz uma especialização em gastronomia funcional e depois eu fiz um curso sobre avaliação de exames laboratoriais com o Dr. Eric Slivit. O Dr. Eric Slivit, para quem não sabe, ele é o maior mestre do Brasil em termos de conhecimento de nutrição vegetariana. Ele que iniciou todo o processo aqui no Brasil de trabalho sobre nutrição vegetariana, ele abriu esse curso de avaliação de exames laboratoriais para profissionais da saúde. E foi um curso que me enriqueceu muito, que me deu uma experiência muito diferente na avaliação dos pacientes, porque você viu, né, Marcelo, como você passou comigo nos postos, o quanto é difícil, a gente não tem muita infraestrutura, né, para a gente poder fazer uma boa avaliação. É um ambiente muito limitado, que é um ambiente de saúde pública. Então, quando a gente pega o exame de sangue, que ainda é uma ferramenta que a gente consegue trabalhar dentro do ambiente de saúde pública ambulatorial, isso traz muitas respostas do estado nutricional do paciente, do histórico alimentar dele, que muitas vezes a gente não consegue com outras ferramentas, né? Sim, exatamente. E, na verdade, através desses... uma das coisas que eu achei muito interessante de trabalhar junto com a Gisele é o olhar clínico que ela tem a respeito dos exames bioquímicos. Fantástico, é uma outra visão e, através disso, você tem um poder tão grande nas mãos que as pessoas não dão valor. Aí, exame, tanto faz. Então, aquilo ali dita algumas regras na nutrição que a gente consegue, através disso, ser maior assertivo no nosso trabalho. Né? E é muito interessante. Com certeza. Bom, vamos começar a falar um pouquinho, né? Vambora. E a gente já contou um pouco de como é o trabalho dela. Ela tem um amplo conhecimento na área de nutrição e hoje ela atende, né, na parte de saúde pública. A parte de saúde pública é um pouco diferente do que eu trabalho. Né? Eu trabalho na parte de consultório dentro da nutrição esportiva. Mas dentro da nutrição esportiva, nós também atendemos pessoas que têm um estilo de vida que nós vamos falar agora. Então, na verdade, está em crescimento. E a gente pode falar melhor sobre isso. Se eu não me engano, são 14% da população já tem uma adesão, né? Sim. Então, e a cada hora eu escuto pessoas falando que pretende ter essa transição. Então, eu quero que você me conte, porque as pessoas confundem muito. Qual é a diferença do vegano, do vegetariano, do ovo-lacto, que é uma denominação que eu queria que você contasse, talvez tenha gente que nem conheça, né, aqui. Sim. Queria que você esclarecesse isso pra gente, por favor. Então, Mar, é o seguinte, as denominações, na verdade, assim, são denominações que a gente usa mais ou menos para saber o perfil do paciente, mas assim, a gente não tem que ficar muito preso a essas denominações, que isso às vezes acaba trazendo até uma insegurança e um medo pro paciente. Então, primeira coisa, vegetariano, o termo vegetariano. Vegetariano é a pessoa que pelo menos não come nenhum tipo de carne.
Então, assim, ela não come nem carne vermelha, nem carne de porco, nem frango e nem peixe, tá? Existem algumas pessoas que não comem carne vermelha e já se consideram vegetarianos. Ainda não é, né? Então, para ser vegetariano, você tem que, no mínimo, não consumir nenhum tipo de carne. Dentro desses vegetarianos, a gente tem duas linhas diferentes. Uma linha é as pessoas que consomem leite e derivados e as pessoas que consomem ovos. Então, quem não consome carne, mas consome leite e ovos, a gente diz que é ovo-lacto vegetariano. Existem algumas pessoas que não consomem leite e derivados, consomem ovo, que são os ovo-vegetarianos. E quem não consome ovo, mas consome os leites e derivados, são os lacto-vegetarianos. E existem os veganos, né? Que é um termo daí que traz bastante polêmica. O vegano, ele não consome, ou procura não consumir, nenhum produto de origem animal. Isso inclui carne, ovos, leites derivados e, enfim, alguns produtos industrializados que às vezes possam ter algum corante ou algum conservante de origem animal. E ele também se preocupa com a questão ambiental em relação a cosméticos. Então, ele procura sempre ver se os cosméticos, produtos de limpeza, são testados em animais ou não, dá preferência para aqueles que não são testados em animais, evita usar couro, lã, qualquer tipo de vestimenta que tenha, aparentemente, né, seda, algum produto de origem animal. Esses são os veganos. Então, basicamente é esse. Conta para mim, o vegano, na verdade, ele acaba não usando nem o mel, né? Nem o mel, exatamente. Eu esqueci de falar, você lembrou bem. O mel também não. Principalmente o própolis, né? Que tem tanta gente falando do própolis hoje em dia, os seus benefícios, que realmente já são cientificamente comprovados. Mas o vegano, ele não utiliza nem o mel como adoçante, nem caso o própolis. E tem uma outra coisa que eles têm que tomar muito cuidado, é na manipulação de medicamentos referente às cápsulas, né? E as cápsulas gelatinosas, que podem ser derivado de animal, né? Sim, para quem não sabe, a gelatina, gente, a gelatina comum que a gente faz no dia a dia, ela é feita da carcaça do osso que fica na perna do boi, né? Então, ela é um produto de origem animal, por isso que tem o famoso colágeno, né? Enfim, na gelatina e tal. Então, quem é vegano acaba não consumindo gelatina, e como você bem lembrou, Marcelo, alguns medicamentos, alguns suplementos, a cápsula da embalagem é gelatinosa, ou seja, vem de origem animal. Muitas vezes o vegano, quando ele tem a possibilidade, às vezes tem alguns que tem até revestimento de lactose, né? Mas às vezes a gente sabe que a pessoa precisa utilizar tal medicamento, não tem como ela abolir o uso daquele medicamento, então ela continua sendo vegana, mesmo consumindo um produto, no caso, um medicamento que tenha lactose ou que tenha essa cápsula gelatinosa, porque às vezes não tem outra opção. Né? A filosofia, vamos dizer assim, do veganismo é você tentar ao máximo que você consegue diminuir o consumo de produtos de origem animal, né? E isso às vezes acaba dando umas polêmicas e tal. Mas essa é a intenção. Hoje também já existe as cápsulas vegetais, né? Então Sim, a manipulação também já trabalha com as cápsulas vegetais. E me conta, Gi, qual que são as maiores dificuldades que uma pessoa encontra nessa transição? A pessoa, o onívoro, vai fazer uma transição, ele quer desistir, fala, não quero mais comer carne e tal. Quais são as maiores dificuldades que surgem? Então, eu acho que o maior problema na transição para a pessoa que quer começar a diminuir os produtos de origem animal é a palavra proibição. Eu acho que esse é o principal, porque a gente já cresce, a gente desde os 6 meses de idade, né, raras exceções, a gente já começa tomando leite de vaca, das fórmulas lácteas. Né? A mãe, quando vai dar papinha para o neném, primeiro ela começa com frutas, mas depois ela já começa a dar o ovinho, né, a clarinha de ovo cozida, a carne cozida e tal. Então, a sensação, acho que o maior problema para o vegetarianismo é quebrar esse paradigma de que a carne, ela é o prato principal de uma refeição. Porque a pessoa fala, tá, eu vou parar de comer carne e vou comer o quê? Né? Então, acho que a sensação de proibição, né, de manhã é o leite, a margarina, é o queijo, né, a pizza sempre vai o queijo. Então, a palavra proibição acho que é o que mais dificulta essa transição. Então, acho que a melhor coisa para quem tem interesse de diminuir o consumo de produtos de origem animal, seja carne ou leite, é procurar um profissional capacitado, um profissional que tenha conhecimento, porque infelizmente, existem muitos profissionais da saúde que têm preconceito em relação ao vegetarianismo justamente por serem leigos, por nunca terem
pesquisado sobre o tema, porque o vegetarianismo ainda é um tema novo. Não é um tema discutido na faculdade, entendeu? São poucas as publicações que a gente tem de livros e de profissionais que estudam sobre o vegetarianismo. Então, às vezes, acabam surgindo um certo preconceito em relação a isso, né? Então, acho que a questão principal é a gente quebrar esse paradigma. Existe uma campanha muito interessante que a Sociedade Vegetariana Brasileira, que a SVB, incentivou, que é a Segunda Sem Carne. Então, ela incentiva que pelo menos um dia da semana, quem puder, diminuir o consumo de origem animal e evitar ao máximo o consumo de origem animal. E eu acho interessante que o slogan da campanha é assim: Segunda Sem Carne, descubra novos sabores. Então, na verdade, esse descubra novos sabores tira aquela questão da proibição. Tira a palavra proibição e ela estimula a pessoa a consumir outros alimentos que muitas vezes, por ela estar fixada na carne, no ovo, no leite, no queijo, ela acaba esquecendo que existe uma variedade de preparações gastronômicas deliciosas que podem ser feitas sem produtos de origem animal. E são infinitas, né? Sim. As receitas não acabam, é uma coisa infinita, assim, né? E referente à Segunda Sem Carne, a gente, na verdade, acaba conhecendo, porque aparecem algumas divulgações, porém elas não são tão divulgadas. Você acha que não falta um pouco de divulgação? Com certeza. A gente tinha várias campanhas do governo do estado de São Paulo que foram abolidas, infelizmente. Né? A SVB, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira, tem feito um trabalho interessantíssimo para incentivo de merendas escolares vegetarianas, né? Feitas por nutricionistas especializados para substituir a proteína animal uma vez por semana na merenda escolar. Vários desses projetos, infelizmente, foram abolidos pelo governo do estado, né, justamente por ter medo dessa palavra proibição, né? Nossa, mas nós vamos estar proibindo, né, as pessoas de consumir carne, então como que a gente vai fazer isso, né, no país, a questão da pobreza e tal? E na verdade não, a intenção é justamente a gente trazer outros alimentos que substituam a carne, que tenham o mesmo valor nutricional e que tragam novos sabores, né? Enfim, que as pessoas estejam aptas a descobrir um novo paladar. Né? Acho que esse é o grande problema. E como você falou, é uma campanha que é pouco divulgada, com certeza. A mídia não mostra tanto, a gente acaba conhecendo porque está dentro do campo da nutrição, mas porém, o público em geral acaba não entendendo o que está acontecendo e nem, na verdade, nem sabe sobre a campanha e o porquê, quais são os porquês que acontece a Segunda Sem Carne. Claro. Então acho que poderia ter um aumento referente à divulgação um pouco mais sobre o assunto e até mesmo informativo para as pessoas, né? Porque tem muita gente que não tem noção. A relação Segunda Sem Carne, o que eu acho é assim, o que muitas pessoas acabam não tendo acesso à informação é a questão ambiental, né? Porque a gente ainda tem aquele paradigma de que o vegetariano é aquele que tem dó de bichinho. E nós dois moramos numa cidade onde as pessoas criam galinha para poder abater e fazer o frango caipira, né? As pessoas, principalmente a nossa terra, é conhecida como terra da linguiça, né? Então as pessoas criam porcos nos sítios, né? A nossa cidade tem uma zona rural muito enorme. Então as pessoas criam porcos e tal. Então, assim, a questão do vegetarianismo acabou sendo rotulada somente para pessoas que têm dó de bichinho. E a gente sabe que não é assim. A questão de diminuir os produtos de origem animal tem uma causa ambiental, né? Os maiores emissores do gás carbônico que pioram o efeito estufa é justamente as criações de gado, né? O problema da Amazônia que a gente teve o ano passado, né, 2 anos atrás, é justamente o quê? A devastação da floresta amazônica para a criação de gado para a agropecuária. Então, a questão da diminuição de produtos de origem animal não é mais restrita a pessoas que têm dó de bichinho, e sim pela questão ambiental, porque o nosso planeta e o nosso país não está mais aguentando, né, a quantidade de exploração de meio ambiente para poder criar esse gado. Né? Em relação ao mar, a mesma coisa. Né? O consumo, a maioria dos peixes que as pessoas consomem hoje em dia são peixes de cativeiro, porque se for extrair esse peixe do mar, não dá conta de alimentar a população. Né? A quantidade de gado que se produz não tem como. Então, essa questão vem sido levantada e aumentou muito a divulgação dessas campanhas pela questão ambiental mesmo. Né? Por isso que a Segunda Sem Carne... Enfim, pode falar. Me conta uma outra coisinha.
A Gi perguntou se tem Oi. prejuízo à saúde. Oi, Gi. Então, Gi, o prejuízo à saúde vai ter a partir do momento que o paciente ele não tiver uma boa orientação de um bom profissional, né? Por isso que eu repito que é importante procurar um profissional especialista. Porque a pessoa, o que ela faz? Aquilo que a gente estava conversando antes, Má. A pessoa para de comer alimentos que teoricamente são proteína e fontes de alguns tipos de vitamina e vai para onde? Para o excesso de carboidratos, para as farinhas, né, para os produtos farináceos, para o açúcar. Então, isso, quando a gente, né, não tem uma alimentação bem balanceada e bem adequada, o paciente realmente pode ter prejuízos à saúde se não for bem orientado. Assim como qualquer outro estilo de vida, né? Qualquer dieta que você for fazer. Sendo a dieta da proteína, sendo a dieta da sopa, a dieta do jejum intermitente, da dieta cetogênica. Se você não fizer com uma orientação, você pode ter prejuízo sim, com certeza. Gi, eu quero saber de você o seguinte: quando a pessoa foi para essa transição, só que na verdade ela está sem um acompanhamento de um profissional, ela pode sofrer um prejuízo por ter um ganho de peso referente a alta taxa de carboidrato, então ela vai estar consumindo por falta de conhecimento? Com certeza, Má. Porque que acontece? A gente, vamos supor, a pessoa come arroz, feijão, carne e salada. Né? Aí ela fala, não, se eu vou tirar carne, o que eu vou comer? Se ela não souber equilibrar a questão do arroz, feijão, salada e outros legumes, ela vai virar e falar, tá, então vou comer arroz, feijão, salada e macarrão. Né? Ou vou comer, sei lá, arroz, feijão e algum nuggets vegano que vende aí industrializado, que a base muitas vezes é uma gordura vegetal de péssima qualidade e muita farinha. Né? No café da manhã a pessoa vai comer, eu não vou comer leite nem queijo, então eu vou comer pão e bolacha. Né? Enfim, ou vou tomar um achocolatado vegano. Ou eu vou tomar uma bebida vegetal, que tem bebidas vegetais que são excelentes, mas muitas bebidas vegetais industrializadas são péssimas. Né? Você vai ver a composição nutricional, tem amido de milho, tem maltodestrina, que são alguns tipos de derivados do carboidrato, tem muito açúcar. Né? Então, se ela não souber realmente fazer uma transição adequada, equilibrada, ela vai tirar carne e a maioria das vezes eles vão para o carboidrato. Né? Eles aumentam muito o consumo, principalmente de farináceos. Esse é o grande problema, sim. Ó, a Vivi acabou de perguntar aqui, então é mais ou menos isso que você está falando. Que, para mim, a maior dificuldade é acertar as refeições e os alimentos. Então, estou vendo que ela tem um pouco de dificuldade de fazer esse ajuste nutricional referente ao prato colorido. Então, seria a distribuição no prato dos macronutrientes. Você poderia falar para ela sobre a distribuição dos macros? Então, Vivi, a questão dos macros é assim, tudo vai depender do que você come durante o seu dia inteiro. Então, procurar um nutricionista é a melhor ferramenta porque ele vai calcular direitinho para você, dependendo dos horários, como é a sua rotina, se você consegue fazer café da manhã ou não, se você consegue almoçar ou não, como que a gente vai equilibrar os macronutrientes aí. Né? De uma maneira geral, a gente sabe que a maior composição da dieta, na grande maioria das vezes, é de carboidratos mesmo. As recomendações da Sociedade Brasileira de Diabetes, da Organização Mundial da Saúde, preconiza pelo menos de 45% no mínimo, até 65%, 70% da refeição que seja de carboidrato, mas carboidratos de boa qualidade. Né? Nisso, as gorduras ficam com 30% do valor calórico, geralmente, as proteínas ali de 15% a 25%, né? Varia. Isso aí eu estou falando de uma maneira geral, mas varia. Então, a forma como você equilibra o seu prato vai depender de quais fontes alimentares que você está colocando ali. Então, se a gente pegar, vamos supor, o prato típico do brasileiro, arroz, feijão, carne e salada. Se você tirar a carne e aumentar a quantidade de vegetais verdes escuros, principalmente, que são ricos em ferro, e aumentar um pouco o feijão, né, 7 colheres de sopa de feijão já tem a mesma quantidade de proteína que 100 gramas de carne. Então, você acaba suprindo a sua necessidade proteica se você aumentar um pouquinho as colheres de feijão, né? E lembrando o seguinte, a gente está acostumado, né, Má, a 2 tipos de feijão. O feijão carioquinha junto com o arroz e o feijão preto na feijoada. É isso que a gente está acostumado a ver. Né? E, na verdade, assim, existem uma variedade imensa, ainda mais o Brasil, gente. Nosso país é riquíssimo em diferentes tipos de feijões.
né, de mais variadas maneiras. Então, existem receitas maravilhosas fazendo hambúrguer de feijão branco. Feijão branco é riquíssimo em ferro, ajuda a controlar a glicemia. Lentilha, nossa, uma leguminosa excelente para quem precisa perder peso. Enfim, tem várias maneiras a gente estar equilibrando aí, né? Grão de bico também é sensacional. Tem as receitinhas para fazer no café da manhã, né? Sim, exatamente. Fazer um hummus de grão de bico. É aquela coisa, a gente só copia dos outros países o que não presta. Né? A gente copia a batata frita, a gente copia o McDonald's, a gente copia a Coca-Cola. Só que o grão de bico, por exemplo, o hummus de grão de bico, ele é típico da culinária árabe. Né? É uma coisa que a gente acha fácil. O Habib's tem esse hummus de grão de bico. Né? Em qualquer esfirraria que você for, vai ter o hummus, vai ter o baba ganoush, que é a pastinha de berinjela. Então, são maneiras diferentes de consumir alimentos que no dia a dia a gente não está acostumado. E que está presente aí, né? São de fácil acesso, né? Ó, a Mariana perguntou se, na verdade, não tem problema a pessoa ser vegetariana e vegana se ela tem uma alimentação controlada. Nenhum problema. Nenhum problema. Na verdade, tem vários estudos que mostram que as pessoas que são vegetarianas ou veganas e que têm uma alimentação saudável, equilibrada, muitas vezes têm menos risco de desenvolver doenças cardiovasculares, de desenvolver câncer, tem melhor controle do peso, né? Até mesmo as deficiências nutricionais, né? Tem gente que fala, eu vou virar vegetariano e vou ficar com anemia. Só que tem vários estudos que mostram que a carne em si, quem come, vamos supor, apenas bife e arroz no almoço, né? Bife e arroz no almoço e na janta, e aquele bifão acabou. Se você comer só a carne, você não consegue suprir toda a sua necessidade de ferro. Né? A gente precisa dos vegetais verdes escuros para a gente poder complementar a quantidade de ferro que a gente precisa no dia, principalmente mulheres, porque nós mulheres menstruamos. E a questão da anemia daí vai um pouco além. A Rose beijo. A Rose ela é nutricionista. Ela trabalhou comigo na prefeitura. Ela, não sei se ela tem consultório ainda, Rose, mas ela tinha consultório particular. É uma excelente profissional, também com um olhar voltado totalmente para o paciente. Está trabalhando agora na parte de controle de qualidade. Ela fez alguma pergunta anterior. Ela colocou, então os vegetarianos devem aumentar o consumo de feijões para suprir a falta de origem animal? Sim, Rose, o feijão ele é o alimento que mais se assemelha à carne, em termos de proteínas, de ferro e ácido fólico, que também é a vitamina B9, que pode causar anemia. Justamente sobre essa parte mesmo que eu vou falar. Se é fácil adequar as proteínas num cardápio vegano e no vegetariano. Aí, se é fácil. É fácil, é super fácil. Até você, Marcelo, que trabalha com a questão de suplemento, a questão do atleta, né? Você provavelmente tem mais pacientes atletas ou esportistas, né? Existe muita preocupação com a questão da proteína. Então, assim, uma pessoa, se ela conseguir aumentar uma concha de feijão, ou de ervilha, ou de feijão preto, nas refeições, isso já vai suprir bem as necessidades de ferro e de proteína. O feijão, na verdade, a família das leguminosas, em geral, já supre bem essas necessidades. A Vivi perguntou dos cogumelos. Ah, sim. Excelente pergunta, Vivi. Vivi, você levantou um ponto muito importante. Os cogumelos, gente, antigamente falavam-se que os cogumelos eram fontes de proteína, mas na verdade não são, tá? O cogumelo ele é uma esponjinha, então ele é do reino fungi, ele não é nem vegetal e nem animal, ele é do reino fungi. A maior composição dele é de água e ele é rico em vitaminas importantes. Uma das vitaminas bem importantes é a vitamina D, que agora está tão na moda, a vitamina D, para o sistema imune, para prevenir o coronavírus. Né? Então, o cogumelo ele é fonte de vitamina D. Ele é fonte de vitaminas e minerais. Ele tem pouquinha caloria. Então, ele acaba sendo fonte de vitaminas e minerais. Sim. Eu até queria levantar um ponto aqui, referente à parte esportiva. E quando a gente vai buscar a parte de emagrecimento, que eu trabalho bastante isso, muita gente procura sobre emagrecimento, melhora de estética, composição corporal. E o que a gente faz? Justamente quando depende muito de rotina do paciente, do cliente,
para a gente estar adequando tudo isso. Às vezes ele tem uma rotina muito pesada de trabalho e ele não consegue estar com as marmitas, e muitas vezes é necessário a parte de suplementação. Sim, com E certeza. dentro do vegano ou vegetariano também tem a suplementação. A proteína do arroz, a proteína da ervilha. Então a gente Isso. consegue estar fazendo esses ajustes e trazendo um aporte proteico maior para esse paciente conseguir atingir toda essa parte dos macros. Os macronutrientes são os lipídios, né, a proteína e o carboidrato. Foi justamente o que a gente estava falando no começo, que se você não tem um acompanhamento, provavelmente você pode errar consumindo muito derivado de farinha. Né? Com Então, daí você certeza. começa a comer muito carboidrato e não faz os ajustes ideais referente à proteína, fazendo essa divisão que a doutora Gisele falou, referente a você vai colocar 50% de proteína no seu dia, quer dizer, no final das contas, né? Aí 30% de gordura, né? Quer dizer, 50% de carboidrato, 30% gordura e 20% de proteína. Isso. E a pessoa não vai saber fazer essa adequação. Então, ela vai precisar da ajuda de um profissional para estar Claro. construindo isso junto com ela. Quer dizer que, em vez Exatamente. dela ficar perdendo tempo batendo cabeça, né, não é mais fácil ela procurar um profissional e ter todo esse ajuste refinado? Com certeza, mano, né? A avaliação nutricional, enfim, para qualquer mudança que você vai fazer, principalmente para na área de esporte, que é a área que você está, que é o seu campo de atuação, e muitas pessoas são, né? Vão fazer musculação para emagrecer, agora o Muay Thai, as lutas que estão na moda e tal. Então, como você falou, a parte de suplementação acaba ajudando muito, né? O problema da proteína vegana é que ela, em termos de, ela é um pouco mais cara, né, do que o whey protein. Então, é difícil você achar potes de quilos de proteína vegana. A maioria são de 300 gramas, enfim, 500 gramas. Mas, assim, a proteína, principalmente a de ervilha, né, já foi comprovado que o efeito dela, tanto no anabolismo muscular, que seria a construção da massa muscular para quem quer hipertrofia, quanto para a reposição de necessidades proteicas, ela é semelhante ao whey protein. Óbvio que o whey protein, né, os diferentes tipos, que você depois pode até comentar melhor, tem seus benefícios, já tem várias comprovações científicas mostrando os benefícios do whey protein, mas muitas vezes a pessoa não pode consumir o whey protein por alergia à proteína do leite, daí não tem que fazer, né? Ela tem que acabar indo para a proteína vegana, ou por algum problema intestinal, de distensão abdominal, tal. Então, nesse caso, a proteína vegana acaba sendo um bom ajuste, né? Ó, a Gi perguntou se é possível ter uma excelência no esporte sendo vegano e vegetariano. Total. Existem vários atletas, muitos atletas já conhecidos que estão se tornando veganos e vegetarianos. Na Fórmula 1 a gente tem o Lewis Hamilton, que ele é vegano e ele faz campanhas a respeito da segunda sem carne, tal. A gente tem aquela jogadora de futebol que eu esqueci o nome, a famosa, que é premiada, como que chama a jogadora de futebol? A Marta. Marta. A Marta, se não me engano, eu não sei se ela já é vegana, mas ela está nesse processo de transição. Fisiculturistas, tem vários fisiculturistas famosos e que seguem também uma dieta vegana estrita. Então já é bem conhecido, sim. O Guga está perguntando, o Guga é meu namorado. Guga Vasconcelos, para quem não sabe, ele é um cantor de Bragança, ele lançou um CD chamado É Tempo de Sorrir, está disponível no Spotify, vocês entrem depois no perfil dele, porque é um CD assim, só de músicas autorais excelentes e algumas regravações, então depois vocês deem uma olhada. Ele fala sobre os atletas veganos bem-sucedidos, né? Ó, ele lembrou das irmãs Williams do tênis, né? O Lewis Hamilton, como eu falei. Então já tem vários atletas conhecidos, né? Que acabam até fazendo a divulgação aí de uma dieta vegana e tal. Você sabe uma pergunta que eu recebo é referente à musculação. Na musculação, se eles conseguem desenvolver a massa magra, uma quantidade muscular grande, né? Então eles querem volume. Sim. Aí, o que eu digo? Na verdade, é tudo um conjunto. Então, o treino ele tem que ser muito bem ajustado, ele tem que vir de uma periodização, né? Então, esse trabalho não é simplesmente qualquer tipo de treino, ele tem que ser muito bem ajustado.
A quantidade de macros, a gente sabe, o Stuart Phillips é o cara que mais estuda proteína no mundo. Ele coloca lá para hipertrofia 1,7 por quilo de peso. Então, você coloca 1,7 por quilo de peso, o convencional a gente vê de 0,8 a 1,2, né? Então, ele coloca 1,7 para ter ganho de massa, para ganho de volume. Porém, não é só isso que dita também. Dentro da avaliação física, nós temos os somatotipos. O que são os somatotipos? Somatotipos, você vai ver um indivíduo que é mesomorfo, ectomorfo e endomorfo. Então, eu quero, para explicar muito bem para as pessoas que estão assistindo, o que seria isso? Então, a gente vai imaginar uma estante. Uma estante pequena, cabe pouco livro, certo? O indivíduo que tem a composição corporal pequena, estrutura óssea, índice de robustez pequena, ele cabe pouca massa magra. Exatamente. O indivíduo que uma estante média comporta a quantidade média de massa. No caso, os livros, é a quantidade de massa, que é a relação que eu estou fazendo. E a estante grande, que são os endomorfos. O endo tem a característica do gordinho. O meso seria o muscular, o mais forte. E o ectomorfo é aquele que tem a característica magra. Então, quer dizer, vai depender de avaliação física dele. Aí, como que funciona essa avaliação? É feita com paquímetro, é uma coisa mais refinada, uma coisa mais justa. Não dá para simplesmente você olhar para uma pessoa que você erra. Às vezes você olha a pessoa e você fala, esse é mesomorfo, esse é ectomorfo, você erra. Então, depende de avaliação. Aí, como que ele vai conseguir construir essa massa? Vai depender das características genéticas dele. Então, não simplesmente só a alimentação vai ditar e o treino. Então, sim, o conjunto agregado, né, para ter uma finalização de um trabalho. Então, não adianta o cara querer ficar forte se ele não tem, se dentro das características específicas dele, ele é pequeno. Sim, o índice de robustez dele é pequeno, né? Então, eu acho que ficou bem claro, assim, não ficou, Gi? Super claro, mas você levantou um ponto muito importante. Isso acontece, acredito, não só com os homens, que têm essa tendência a ter um aumento do ganho da estrutura de braço, de tronco, mas em mulheres também, né? Enfim, às vezes a gente quer atingir o impossível, né? Então, por isso é importante de ter um profissional que tem essa especialização, esse conhecimento na área para saber e explicar, né, de forma científica em que perfil que o paciente se encaixa, né? Sim, as mulheres têm medo de hipertrofiar e treinar membro superior. Eu falo, não tem problema, porque também tem outras coisas, a parte hormonal vai ditar, não só a alimentação. Você fala, a mulher, a testosterona dela é muito abaixo da testosterona do homem, 20 vezes, até 40 vezes abaixo. Menor, né? E ainda com o uso de anticoncepcional, ainda tem uma queda ainda. Daí você fala, não precisa ter medo, pode treinar, porque não vai hipertrofiar de ficar grande, gigante. Mesmo. Quando eu atendia dentro de sala de musculação, as mulheres pegavam e falavam, não, eu não quero treinar a parte de cima, porque eu vou ficar muito grande. Né? E o homem contrário, não queria treinar a parte de baixo, porque eu jogo futebol. É verdade. Eu jogo futebol, não preciso treinar. Eu falo, pô, não é bem assim, não funciona assim. Então, tem que ser completo, conjunto, por causa de simetria. Né? Se você não treina por completo, o que vai faltar? Tônus muscular. Porque, pensa comigo. Corredor que não faz musculação, vive se machucando, mas além de tudo, ele pode ter uma composição corporal magra, porque está fazendo bastante cardio, vive em déficit energético. Porém, o que falta? Você olha no braço, a parte do tríceps é toda flácida, porque não faz localizado, então falta tônus muscular. Sim. Né? Muito então tem interessante, muita coisa que envolve, é conjunto, e tem mais ainda, se for ligando uma coisa na outra, vai entrar o sono adequado para ter o descanso, onde vai ter uma maior promoção da sua saúde,
Então, não é simplesmente somente a dieta que vai fazer todo o sucesso, ou somente o treino, que agora andou polêmica, a dieta e treino andou em polêmica no Instagram. Foi Nossa, uma eu briga só percebi. esses dias. Eu percebi. E eu acho uma bobagem tudo isso, né? Mas, Eu acho enfim, também, mas... tem muita coisa para a gente estar combinando, né? Uhum. E eu quero fazer mais uma outra pergunta para você Vamos lá. sobre o estilo de vida. Ele tem um alto custo? Boa pergunta, Má. Eu vou responder a sua e logo depois eu vou responder a da Rose, que ela está perguntando também outra coisa muito importante sobre a vitamina B12, que acho que é a maior polêmica em relação ao Exato. vegetarianismo, É. né? Má, eu acho assim, tudo vai depender do estilo de vida, né? A gente como nutricionista, o que a gente vê no dia a dia da nossa rotina de trabalho é o excesso que as pessoas têm de procurar saídas em produtos industrializados. Elas querem tudo pronto, as pessoas ainda não se acostumaram que a alimentação saudável ela não vem pronta numa caixinha, né? Então, óbvio, se você, por exemplo, o leite de vaca custa o quê? O leite de UHT, ele custa R$ 2, R$ 3 o litro, né? Se você virar e falar, eu não vou mais tomar leite de vaca, eu vou tomar leite de coco, ou vou tomar leite de aveia, ou leite de amêndoas, o litro do leite de amêndoa, se for de boa qualidade, ele custa de 15 a 20 reais. Né? O leite de coco também, hoje em dia já tem leite de coco em pó. Você vê como a indústria tá, né? Leite de coco em pó. Outro dia eu vi no supermercado um leite de coco em pó, acho que tava quase R$ 30 o Você viu a potinho. máquina do Polishop de fazer o leite de coco lá, de fazer o extrato? Olha, daqui a pouco... já tem aquela máquina, né, de leite Tem, vegetal, tem. que o leite já sai Sim. quentinho. Eu nem sei quanto custa aquele negócio. Sei que é caro pra caramba. É uma fortuna. É muito caro. Hoje em dia já tem hambúrgueres, né? Aqueles famosos hambúrgueres que imitam o sabor de carne, que também são hambúrgueres caros, tal. Então, assim, se a gente então, o vegetarianismo, ele vai além, né? É uma mudança de estilo de vida como um todo. Então, não é simplesmente eu vou parar de comer carne, então eu vou parar de tomar leite de caixinha e vou tomar um leite vegetal. Se eu for comprar leite vegetal no supermercado, você vai pagar 10 vezes mais. Né? Por isso que eu falo muito nos meus stories a respeito do leite vegetal caseiro, que é uma coisa muito barata. Né? Um coco, outro dia eu comprei um coco no supermercado, eu paguei R$ 5 no coco. Rendeu mais do que 1 litro de leite de coco. E o leite você pode usar em Sim, diversas preparações, não precisa só tomar ele da maneira tradicional com café. Você pode usar para fazer um smoothie, você pode usar para umas receitas, enfim, dá para fazer molho, dá para fazer muita coisa. Então, excelente. né, então a saída é a gente tentar evitar os industrializados, porque não é só em relação ao vegetarianismo. Se você, vamos supor, virar e falar assim, eu vou querer tomar suco, eu vou parar de tomar refrigerante e vou tomar suco. Se você for procurar um suco saudável no supermercado, que não tem açúcar, que não tem conservante, você vai pagar no mínimo R$ 10 o litro, no mínimo. Né? Se for orgânico, não sei das quantas, nossa, você vai pagar muito mais caro. Então é a mesma coisa. Tudo que você vai procurar saudável e industrializado vai ter o seu custo, vai ter seu preço, né? Sim. Ó, quero mandar um abraço pro meu médico. Meu médico está na live, é o Dr. Daniel Opa! Schuso. A Vivi fez um comentário interessante, que quando você mesmo faz o seu extrato, o seu leite, o custo cai, né? Opa! Com Então certeza. quando a pessoa acaba adotando o estilo de vida, o que você acha? Eu quero que você me conte. Ela tem que aprender a cozinhar. Então ela vai ter que, na verdade, correr Exatamente. atrás das receitas dela, aprender a Sim, desenvolver técnicas culinárias e gastronômicas, né? sim, Se ela e exatamente. também ela vai ter que aprender a fazer todo esse extrato, trabalhar com amêndoas, coco, com tudo isso, né? Com certeza. E isso é de uma maneira geral, né, mano? Não somente para quem quer se tornar vegetariano. Né? Isso vale para todo mundo. Né? E isso é uma das maiores dificuldades que eu enfrento no meu atendimento no dia a dia. Porque as pessoas, às vezes, eu até vou falar sobre isso mais pra frente, fugindo um pouco do assunto, sobre os motoboys. Eu atendo muito motoboy. E que agora, na época da quarentena, dobrou. Então, a pessoa trabalha 3 períodos, de manhã, de tarde e de noite. O que a pessoa vai comer? Aquilo que é mais fácil. O que é mais fácil? É o pacotinho de bolacha, é o lanche da lanchonete da esquina, do trailer, que custa, sei lá, R$ 5 o lanche, é a coxinha, entendeu? Então isso é para tudo, né? Não só para a questão da dieta vegetariana, né? É um desafio que nós nutricionistas enfrentamos.
no nosso dia a dia. Sim. A Gi perguntou sobre a vitamina B12. Isso, a vitamina B12, que a Rose também tinha perguntado. Gente, a vitamina B12 é um assunto assim, muito extenso, mas resumidamente, o que a gente pode falar? A vitamina B12, ela é predominantemente de origem animal. Então, somente, principalmente a gordura de origem animal, no caso a gema do ovo, a gordura do leite e a carne, no caso as carnes que são fontes de vitamina B12. Ah, mas e a levedura nutricional? Tem gente que fala que a levedura nutricional, qual que era o outro que falavam? Aquele azul, como é que chama? Espirulina. A espirulina é fonte de B12, a levedura nutricional, o que mais que falavam? Sei lá, falavam um monte de alimentos. Então, assim, nenhum alimento de origem vegetal, ele vai ser fonte de vitamina B12 suficiente para suprir as nossas necessidades. Qual que é o problema da B12? São dois problemas. Primeiro, a gente, devido à nossa rotina, as empresas, como eu já trabalhei em vigilância sanitária, eu tenho mais ou menos uma noção disso. Todas as empresas, até as empresas de origem animal, elas têm um rígido controle de qualidade nos produtos. Então, antigamente, né, na época dos nossos pais, dos nossos avós, as crianças, elas comiam terra, elas comiam a fruta do pé, comia, né, as coisas sem lavar. Então, essas crianças raramente tinham anemia, porque a vitamina B12 ela está diretamente relacionada a bactérias e fungos, principalmente bactérias. São bactérias que produzem a vitamina B12. E o nosso processo de superhigienização, de hipoclorito de sódio, né, até dentro da indústria pecuária, que tem um rígido controle de qualidade, de muitas vacinas que o gado tem que tomar, de antibióticos, acaba se perdendo a vitamina B12, de uma maneira geral. Então, a vitamina B12 não tem o que fazer. Você tem que procurar um profissional que saiba ler o exame laboratorial de maneira correta, para ele saber identificar. A deficiência de vitamina B12 é uma coisa muito séria. E eu vejo isso todos os dias na minha rotina ambulatorial. Muitos médicos, gente, não estão preparados para fazer uma boa análise dos exames laboratoriais e saber diagnosticar a anemia por deficiência de B12, porque a gente tem diversos tipos de anemia causado por diferentes nutrientes. Então, é um assunto bem complicado de tratar. Tem que ter uma coisa multiprofissional, né? Então, daí não tem que fazer. A pessoa tem que suplementar a B12 mesmo. E a outra questão, que ninguém fala sobre isso, é que, assim, existem pessoas que comem carne todos os dias, em boa quantidade, mesmo assim tem sintomas de deficiência de vitamina B12. Por que isso acontece? Por vários motivos. Os dois principais, excesso de uso de omeprazol, porque o omeprazol, o que ele faz? Ele diminui a acidez do estômago. Quando ele diminui a acidez do estômago, a gente precisa da vitamina B12 para fazer uma quebra. Não vou entrar em detalhes de parte bioquímica, porque isso é muito específico, mas a gente precisa do ácido do estômago para a gente poder absorver essa vitamina B12. Então, pessoas que usam omeprazol durante anos, tem gente que faz uso de omeprazol assim, na rotina, como se fosse um remédio contínuo, tem deficiência de vitamina B12. Eu já vi isso acontecer, né? E outra é o problema do intestino, que hoje em dia as pessoas têm uma qualidade do intestino péssimas. Né? A flora intestinal das pessoas está muito ruins. Né? E na nossa rotina de consulta, faz parte da nossa obrigação fazer uma avaliação da função intestinal. Né? Como está a saúde intestinal desse paciente? Quem tem uma saúde intestinal ruim, por mais que coma carne, coma ovo, coma queijo, a pessoa vai ter deficiência de vitamina B12 também. Porque muito do metabolismo da vitamina B12 está lá no intestino. Então, a vitamina B12 é uma questão muito ampla. Não é específica apenas de vegetarianos, né? E até mesmo de quando você está fazendo uma avaliação nutricional, a pessoa chega, não come vegetais e não consome frutas. Exatamente. Aí você fala, né, o consumo é baixo, baixíssimo. Você fala, pô, quantas frutas você consome no dia? Quando ela está relatando para você, ela não relata nada. Nada. Aí acaba tomando refrigerante, né? Sim. Um consumo muito baixo, porque o que vai trabalhar essa microbiota, se você colocar a parte de vegetais, é sucesso. Opa, e tem uma outra deficiência que eu vejo, é isso daqui, ó. Nossa, água. Santa água. E a água, as pessoas não tomam água. Aí você fala, você vai fazer o cálculo por peso, aí você fala, quanto de água você toma? Quem se toma 1 litro é muito. E aí acaba, eu falo, o intestino,
ele precisa de líquido para mover. Ele não move palha nos movimentos peristálticos. Exatamente. Ele não move palha. Então ele não vai expulsar. As pessoas vivem constipada ou obstipada, como, né? E aí, por quê? Porque falta nutriente, falta probióticos, prebióticos, né, para estar trabalhando toda essa parte intestinal. E aí acontece todo esse prejuízo. A Vivi fez uma pergunta aqui para você. Os exames necessários para o vegetariano, para o vegano, você tem alguns exames que são recomendados? Então, Vivi, na verdade, assim, não existe um exame específico, né, para quem quer se tornar vegetariano, porque a qualidade da, vamos dizer assim, a avaliação metabólica que a gente diz, que é a avaliação que a gente vê nos exames laboratoriais, ela é igual tanto para onívoros, que são as pessoas que comem carne em todos os alimentos, quanto para os vegetarianos, né? O que eu vou ver é baseado naquilo que o paciente me fala, então, nos sintomas que ele fala, né, se ele tem sintomas que podem ser relacionados a alguma deficiência de nutrientes, como anemia ou outras deficiências nutricionais, queda de cabelo, falta de atenção. Então, dependendo da queixa inicial do paciente, que a gente vai enfocar um exame mais específico ou não, né? Mas a avaliação é a mesma, tanto para onívoros quanto para vegetarianos. Olha, Gi, o relato do Du aqui, ó. O Du é meu paciente, ó. Ah, legal. Olha o relato dele, que ele não comia, né, vegetais e frutas. Aí tem um puxão de orelha aqui, né? Mas é uma coisa que tem crescido muito. Gente, nós temos por volta de 9 minutos. Eu gostaria de saber se... Nossa, passou rápido. Para quem tem perguntas, né? Quem tem perguntas, para mandar as perguntas para a gente aqui. Aí tem mais um espacinho para a gente falar em perguntas, depois a gente vai fazer as considerações finais. Com certeza. Mas enquanto o pessoal, né, se programa aí, uma coisa importante de se falar é a preocupação de pais com crianças que têm se tornado vegetarianas e adolescentes também, né? Isso aí tem crescido muito ultimamente na minha rotina de trabalho, que os pais ficam extremamente preocupados, né? Então, assim, gente, uma criança vegetariana que se alimenta bem, que come diversos tipos, principalmente de vegetais verdes escuros, de cereais, de grãos, de leguminosas, não tem preocupação, né? A criança vai desenvolver muito bem. Às vezes, essa criança até vai se alimentar melhor do que uma criança onívora que come o bifinho todo dia, mas que adora a bolachinha maisena, o danoninho e o suquinho Tang, né? É que, na verdade, Gi, eu vou falar uma coisa, se eu estiver errado você me corrige, que na verdade não é muito o meu campo, tá? Mas quando a mamãe lá está grávida, ela tá fazendo a sua nutrição bonitinha, comendo vegetais, na verdade, o feto já está presenciando aquele sabor, ele já vai vir com a palatabilidade dele, já vai responder a tudo isso. Então é uma coisa que ele já teve na vida, né? Sim. É diferente da mãe que não tem uma informação também, por isso que a importância do pré-natal com o nutricionista. Nossa, também, né? Nem fale, mas você falou tudo. O pré-natal é essencial, né? A gente vê as gestantes muitas vezes se alimentando muito mal, né? Muitas não estão nem aí para a qualidade nutricional, elas pensam que por estarem grávidas elas podem comer o que quiser, da maneira com que quiser, satisfazendo só os desejos, né? Mas você falou tudo, o hábito da criança já começa dentro da barriga da mãe, né? E acho que é uma coisa que você viu comigo dentro do ambiente laboratorial. Infelizmente, muitas mães ainda insistem em não alimentar os filhos com leite materno, né? Sim. Então, sim. Isso também isso influencia também, né? Tem uma pessoa aí, perguntando sobre, acho que o seu paciente, o Du, sobre levedo de cerveja. Ele está dizendo sobre polêmica. Não, na verdade, eu não estou lendo muito, não acompanhando muito a respeito do levedo de cerveja, mas o levedo de cerveja é vitamina B, não tem polêmica sobre, né? Na verdade, o que acontece, se você tem dentro da sua nutrição, está bem adequado o seu cardápio, você nem vai precisar de estar fazendo a utilização da suplementação. Então, se você está comendo o seu prato colorido, está lá comendo o Du está por volta de 400 gramas de vegetais por dia, a dieta dele, ele é muito forte, treina muito pesado, então,
se tiver dentro de um padrão alimentar adequado, não vai nem estar precisando fazer a suplementação. Com certeza. O levedo de cerveja, ele é fonte, de, como você falou, de vitaminas de complexo B, né? De vitaminas de complexo B de maneira geral, principalmente de vitamina B1. E às vezes as pessoas, alguns médicos, dependendo dos sintomas do paciente, ele acaba diagnosticando que a pessoa tem deficiência de vitamina B1, que causa uma doença aí, que enfim, também pode causar problemas neurológicos e tal. Mas como você falou, se ele tem uma qualidade, né, alimentar de vegetais boas, o levedo de cerveja é um complemento, né? Não é uma obrigação. Sim, sim. Bom, Gi, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, né? A gente tem mais uns minutinhos. Eu quero que você faça as considerações finais, se você quer falar mais alguma coisa, né? Aí eu sou muito grato por você ter aceito o meu convite de estar falando um pouco aqui, estar compartilhando o seu conhecimento, que na verdade é muito rico e veio a agregar e até mesmo para me ajudar quanto a isso, porque eu estudo bastante sobre isso também, até tenho uns artigos, estava lendo algumas coisas e eu estou acompanhando sempre. Recebi algumas coisas novas, artigos de 2020 agora, de junho. Ai, que legal. Então eu tenho algumas coisinhas, até vou te mandar depois, se você quiser, Ai, né? por favor, De claro, vegetariano. E tem algumas coisas interessantes sobre... Aí já entra em um outro trabalho, sobre depressão, ansiedade. Eu vi algumas coisas bem bacanas agora, eu vou te mandar. Então, eu só quero agradecer você pela presença e por ter compartilhado do seu conhecimento com os nossos amigos aqui. Eu fiquei lisonjeada com o seu convite. Eu sempre falo que ter conhecido você para mim foi um presente, né? Porque eu já estava... o ambiente de prefeitura, esse ambiente que você conheceu, é um ambiente que às vezes desanima, porque nós, como profissionais, a gente tem uma ética profissional a zelar e às vezes ao redor a gente não consegue aplicar a nossa ética profissional, a gente não consegue fazer nossa missão, que é ajudar. Então você foi um estagiário que começou como estagiário, eu até tenho, né, acho engraçado falar estagiário, porque você já era um nutricionista, enfim, você só entrou para complementar comigo pela questão de faculdade mesmo, mas acho assim, você me agregou muito, eu acho que o tempo que a gente passou junto na questão do estágio foi uma grande troca, e graças a Deus, acho que Bragança finalmente tem uma grande referência aí, né, você, como não só para as pessoas leigas de uma maneira geral, que não são profissionais de saúde, como para os profissionais, né, Mágico? Você é uma grande referência para os novos nutricionistas também, porque você já tem essa formação anterior, que eu acho que é extremamente importante. Você casou duas áreas que estão juntas e que é a chave para o estilo de vida mais saudável, que é a atividade física e a nutrição. Né? Então, assim, eu fico realmente lisonjeada, achei que o nosso papo foi muito gostoso, espero que a gente possa fazer mais, né? Que seja a primeira de muitas lives, tem muito assunto que a gente ainda pode abordar sobre nutrição, enfim, muita coisa. Espero ter esclarecido um pouquinho sobre a minha experiência, sobre aquilo que eu já passei. O meu Instagram, meu direct está aberto para qualquer coisa, enfim, qualquer dúvida. Agradecer as pessoas que entraram, ao Gustavo, a Rose, a Vanessinha Bonandi, que entrou agora, que fez depoimento falando que já está diminuindo o consumo de carne. A Vanessinha é uma excelente atriz, ela é educadora física também. E ela tem uma peça infantil maravilhosa, que é o Piratas do Caramba, que eu já fui assistir, é muito engraçada, muito legal. Que, assim, foi um bate-papo entre amigos, assim. Então, estou muito feliz. Obrigado, Gi. Gratidão. Eu agradeço a todos os presentes na live aí, todo mundo que assistiu, que fez pergunta, que participou. Espero que todos tenham uma ótima noite e fiquem com Deus. Tchau, gente. A primeira de muitas. Bom descanso. Se cuidem. Qualquer coisa, a gente está aqui.